Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu fiquei pensando muito cá com os meus botões, que vídeo eu ia trazer pra vocês essa semana. E eu achei que esse tema era um vídeo que não podia deixar de passar aqui no canal, que nada mais é mostrando erros e acertos da maquiagem, ou a forma mais correta e a forma que não valoriza seu rosto, vamos dizer assim, do jeito que você preferir chamar. Essa é uma das coisas que eu mostro no meu curso de automaquiagem em grupo, que nada mais é dividir meu rosto ao meio e mostrar para as alunas a forma mais correta de você se maquiar e a forma que menos valoriza o seu rosto, ou algumas técnicas que você acaba fazendo que normalmente é onde você tá errando. E eu percebi que isso ajuda muito na didática do curso, isso ajuda muito elas. A reação das alunas sempre são as melhores, então ou todo mundo cai na gargalhada, ou então você ouve um "Ih", sabe? Que quer dizer que aquela aluna tá errando ali mesmo. Então eu tinha certeza que esse vídeo ia ser útil aqui no canal também, porque todo mundo erra na maquiagem, gente. Todo mundo, toda mulher já errou em algum lugar em algum dia. É super normal, maquiagem é treino, a gente sabe disso. Como eu falei pra vocês, não tem segredo nenhum, eu dividi meu rosto ao meio. De um lado eu fiz do jeito que eu me maquiava antigamente, e do outro lado eu fiz o jeito que eu me maquio normalmente agora. Não deixem de assistir até o final, que eu tenho certeza que você vai se identificar em algum momento. Antes de continuar o vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha já aqui embaixo. Por favor, aperta na mãozinha, que isso me ajuda muito na divulgação. E se você também não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e apertar o sininho que tá do lado, porque é o sininho que avisa você quando sai vídeo novo, tá bom? E vamos continuar o vídeo. Bom, gente, então vamos começar. Eu tô com meu rosto totalmente limpo, tá? Pra poder fazer pra vocês. Do meu lado esquerdo eu vou fazer a maquiagem como eu fazia antigamente, então os maiores erros que eu cometia e que eu acredito que em algum momento pode ser que você perceba que você também cometa. E do meu lado direito eu vou maquiar como eu faço atualmente e que seria a forma mais correta que a gente deve seguir, tá bom? O meu erro começava na hora do tom da base. Isso é uma coisa que com certeza todo mundo já errou em algum momento, que é ou você escolher uma base muito clara ou mais escura que o seu rosto. No meu caso, eu sempre acabei escolhendo um tom de base mais escura, porque na verdade é muito difícil achar um tom de base que dê certo pro meu tom de pele, pelo fato de eu ser muito branca. Então eu sempre acabava pegando uma base mais escura, aplicava ela da forma errada. Então assim, eu aplicava com as mãos, não que seja errado aplicar com as mãos, mas eu não espalhava a base corretamente. Na verdade, eu não fazia uma cobertura muito boa. Então eu pegava a mão e com a mão muito pesada eu espalhava ela como se fosse hidratante, tá? Eu tinha dó de usar base e eu não passava no pescoço, então eu sempre vinha só até aqui e parava com a base aqui. Outro erro que eu fazia também era passar por cima da minha sobrancelha, assim, de qualquer jeito, como se a sobrancelha não existisse. Eu não preenchia a sobrancelha. Ó, então eu fazia assim com a base. A base não tinha acabamento nenhum, tá? Ela ficava assim, de qualquer jeito. Parece que não, mas eu tô bem mais laranja que a cor certa da minha pele. Pessoalmente, eu estou muito laranja. Desse lado eu vou fazer do jeito que seria o mais correto, tá? Com o tom adequado da minha pele, com acabamento na maquiagem. Então eu peguei a base, inclusive, que eu tô testando, mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre ela aqui no canal pra vocês, que é a base Pausa para Feministas da Bruna Tavares. Seria o tom mais ideal da minha pele, que é o número 1, tá? Eu vou aplicar com as mãos também pra vocês verem que não é isso que vai fazer a diferença, e sim o peso que você coloca na mão e o acabamento que você dá depois na base, tá? Então, ó, eu também vou aplicar com as mãos, só que de uma forma muito mais leve. Também tô utilizando uma base com mais cobertura pra cobrir realmente o que precisa, afinal eu tenho uma pele acneica. E eu vou espalhar com mais cuidado, usar mais produto, pra base realmente chegar no resultado que eu quero. Depois que eu apliquei a base com as mãos, eu gosto de vir com uma esponjinha em formato de gota umedecida e dar acabamento nessa base. Ou seja, eu vou polir ela pra que o resultado fique mais natural, tá? Então eu sempre venho com a esponjinha e dou batidinhas no rosto todo. E dessa forma, a minha pele ela vai sugar melhor essa base. Depois da base vem a hora do corretivo, e eu também acabava errando na cor do corretivo. Eu pegava um corretivo de um tom mais escuro, aplicava com os dedos mesmo, e só que eu não aplicava do jeito certo. Eu simplesmente passava ele aqui, fazia um círculo assim, que é o jeito que talvez a maioria das pessoas costumam aplicar, e eu espalhava bem o corretivo assim.
Aqui eu peguei até muito produto, normalmente eu não pegava tanto produto assim. E só, eu não fazia mais nada com o corretivo. A forma correta, a maioria das pessoas às vezes já sabem, é você pegar um corretivo do tom da sua pele, ou um tom mais claro, e aí a gente aplicar ele em toda a região, em forma de um triângulo mesmo, ou seja, descer com esse corretivo. Em seguida, eu gosto de dar acabamento também com a esponjinha. Eu acho que a melhor forma de você dar acabamento no corretivo é assim, tá? Então, sempre dando batidinhas, nunca arrastando em toda a região. Na hora do pó, eu também sempre acabava exagerando e eu nunca aplicava com um pincel fofo. Eu aplicava com essas esponjinhas assim e sempre uma cor mais escura que a cor da minha pele. Então, aí eu pegava bastante produto e carregava mesmo de pó, porque eu achava que o acabamento ficava bom. Não sei por qual motivo, né? Mas enfim. Então, eu carregava de pó e ficava assim a pele. E o jeito que eu realizo hoje é usando um pó da cor da minha pele mais claro, um pincel fofinho e apenas dou batidinhas no meu rosto. Na hora do blush ou do bronzer, né, eu não usava eu não usava bronzer pra fazer contorno nem nada, nem sabia o que era isso. Então eu usava sempre um blush rosinha, só que aí eu fazia meio que um contorno com um blush. Então ficava assim, uma coisa bem que eu levei uma chinelada na cara mesmo. Mas eu achava que tava linda, então eu pegava um pouco, né, do blush e aí eu aplicava, que eu até aplicava às vezes na região certa, só que eu dava uma certa exageradinha, assim. Tava mais ou menos isso. Ai, meu Deus do céu. E hoje em dia eu não faço mais isso, com certeza, graças a Deus, né? Eu gosto muito de usar bronze em pó. Eu acho que é a forma mais fácil de fazer contorno. Então eu sempre pego o pincel fofinho e aí eu acabo aplicando em toda a região. E eu até passo blush se eu tô com vontade, assim. Mas claro, né, com a dosagem certa e na região certa. E nem por isso eu descarto o bronzer, porque ou o pó, né, pra contorno, a forma que você preferir chamar. Porque eu acho que ele dá um resultado muito bom na pele. Faz toda a diferença. E a pele seria isso. Agora vamos para a pior parte, na minha opinião, que é a região dos olhos. Eu não tinha o costume, como eu já falei, de preencher a sobrancelha. Então eu deixava ela assim com base por cima mesmo. E ficava isso. Na época, minha sobrancelha nem era tão bonita assim, porque eu não tinha micropigmentação. Mas mesmo assim eu gosto de preencher um pouquinho pra ela ficar com a cor um pouquinho mais forte. Pra preencher, eu gosto de utilizar um pincelzinho chanfrado, assim, ó. E eu gosto muito de preencher com as sombras em gel, com esses gels em creme, próprio pra sobrancelha. Esse daqui é da Anastasia Beverly Hills. E a cor pra minha sobrancelha é a Soft Brown. A questão da sombra, eu não fazia degradê de tons na sombra, assim, no côncavo, então eu nunca utilizava um marrom mais claro como base, antes de utilizar um tom mais escuro. Eu já ia direto pro escuro, então se eu queria uma maquiagem, pra causar, vou arrasar, quero um olho marcante, eu já pegava um tom de marrom assim ou assim, bem escuro, com aquele pincel de esponjinha, sabe, que tem o formato de uma esponjinha, eu nem tenho ele mais pra poder usar pra vocês, então eu peguei um outro qualquer aqui. Mas eu utilizava aquele pincel, e aí eu pegava a sombra mais escura, vinha aqui, e eu fazia meio que um V. Subia assim com a sombra, e aí eu vinha com ela aqui no côncavo, né? E aí aplicava bastante. Eu não esfumava, eu não sabia o que era isso. Então, eu fazia assim com a sombra. Eu realmente fazia assim. E aí ficava assim. E eu achava que maquiagem era isso. Que você tinha que fazer esse V e deixar desse jeito. E aí se eu queria usar uma cor mais clara dentro, eu pegava a cor mais clara, né? Com o mesmo pincel, que eu não trocava de pincel. Então, peguei o branco aqui. E aí eu vinha com o branco. Tô dando só um exemplo com essas cores de sombras, mas eu fazia isso com várias. Então, às vezes eu colocava verde aqui, aqui preto. E, enfim, era assim. E, às vezes, quando eu comecei, eu fazia isso em cliente. Misericórdia, gente. E eu não sei como as pessoas pagavam, de verdade. Na verdade, eram poucas pessoas que pagavam, né? Mas, enfim.
Agora eu vou fazer o jeito certo pra vocês, o jeito que eu mais ou menos faço hoje em dia. Existem várias técnicas, óbvio, mas eu vou fazer o esfumado clássico. Então, hoje em dia, eu sempre uso uma sombra como base do marrom, antes de eu vir com o marrom mais forte, óbvio. Então, né, pega um marronzinho mais claro, doce de leite. Inclusive, eu falo muito sobre isso no curso de automaquiagem para as meninas. Eu acho que isso talvez ajude um pouco. Um pincel fofão, né, pra você poder esfumar essa sombra. E aí eu venho ela do canto externo, levo pro côncavo e vou esfumando bastante até eu ver que as bordas dela vão se mesclar com o tom da minha pele. Então seria como o degradê do papel mesmo. Aí sim eu vou vir com a sombra mais escura, então eu vou pegar a mesma que eu utilizei ali, tá? Com um pincelzinho também de esfumar, mas porém com as cerdas um pouquinho mais unidas. Vou vir na região externa. Vou aplicar a sombra, vou mesclar ela com a sombra de baixo, também aqui na região interna. Não vou deixar essa linha e nem essa linha, nenhuma delas podem existir. Para finalizar a parte dos olhos da sombra, eu vou vir com um tom rosinha claro opaco para aplicar na região interna e com um pincel fofinho também, porém limpo, eu vou aplicar em toda essa região e vou mesclar aqui no meio com as sombras que eu coloquei anteriormente, tá? Na parte do delineado, eu acabava sempre usando um delineador em líquido. Não que seja errado utilizar o delineador líquido, mas ele é mais difícil de você aplicar quando você não tem firmeza nas mãos ou você não tem habilidade para aplicar delineador. Então, eu sempre utilizava ele e acabava que o acabamento não ficava tão legal, mas como eu não tenho nenhum líquido aqui, eu vou utilizar um em gel mesmo que eu costumo usar. Com um pincel assim, eu esticava a minha pálpebra e eu aplicava assim, meio de qualquer jeito. Na verdade, eu nem sei mais se eu sei fazer o jeito que eu aplicava. Ficava mais ou menos assim. Na verdade, ficava pior, mas eu acho que eu desaprendi a fazer do jeito errado. Ainda bem, né? Hoje em dia não é mais assim que eu faço. Eu sempre utilizo um pincelzinho chanfrado, hoje em dia bem fininho, bem pequenininho, e o delineador em gel, tá? E esse daqui é o da Inglot, número 77. E eu começo iniciando... Vai ser bem difícil eu mostrar pra vocês que eu tô sem espelho. Eu até dou uma puxadinha ainda. Só que isso é errado fazer em pele enrugada, tá? Eu começo aplicando na região de dentro. E aí que eu vou fazer o delineado gatinho. Então, primeiro eu risco e aí eu ligo. Eu já aproveitei que eu tava finalizando o delineado e eu já puxei ele aqui na região de baixo, tá? Que é o jeito que eu faço hoje em dia. Não necessariamente você precisa fazer essa parte de baixo inteira com o olho preto, mas se você quer esse acabamento com o olho preto embaixo, eu puxo o delineado todo nessa região e eu não faço fino, eu faço ele mais grosso. Venho com um pincelzinho de lápis, esfumo esse delineador até ele fazer um degradê com a pele. A forma que eu fazia antigamente era usar o lápis preto, eu usava muito lápis preto na parte inferior dos olhos. Hoje em dia eu não uso mais lápis, como eu falei, eu só uso delineador. E aí eu pegava o lápis e aplicava na parte interna dos olhos. Não que esteja errado você aplicar na parte interna dos olhos, mas eu simplesmente aplicava só na parte interna, eu não aplicava na região dos cílios inferiores. Então isso acaba diminuindo muito o seu olhar. E aí o meu olho ficava assim, com esse acabamento. Nos cílios eu só aplicava máscara de cílios, então eu nunca colava cílios, jamais na minha vida. Só os cílios mesmo. Não também que esteja errado, eu acho lindo máscara. Acho que muda sim, mas os cílios com certeza dá um resultado muito mais extraordinário. Na hora do batom, era acho que uma das únicas partes que eu não errava muito, mas eu também não fazia o contorno da forma mais adequada. Na verdade, eu até fazia o contorno da boca, mas eu não dava acabamento com a base em volta pra a boca ficar com o formato mais perfeito possível. Então, acho que o meu maior erro na época era essa, e isso serve tanto pro batom claro quanto batom escuro. Eu vou passar um batom claro, mas a técnica pra você passar o batom escuro é a mesma, tá? Então, eu aplicava aqui na minha boca normal.
e eu deixava assim. E hoje em dia não, hoje em dia eu dou uma atenção especial ao formato da minha boca e eu faço do jeito que teria que ser, que seria seguir o formato ideal dela. E é esse o resultado com os cílios. Eu apliquei os cílios depois do batom porque eu tava esperando a cola dos cílios secar. E vocês podem ver que a diferença de um olho com cílios é realmente muito chocante com a diferença de um olho sem cílios, tá? O resultado é completamente diferente. Ele deixa a maquiagem mais elegante, mais glamurosa e com certeza abre o seu olhar. E eu diria que esse é o resultado final, gente, da maquiagem. Então é isso, gente. Esse foi o resultado final do vídeo. Como vocês puderam ver, a diferença foi enorme, né? E eu espero de coração que tenha ajudado você de algum jeito a descobrir aonde você estava errando e poder consertar de alguma forma, é claro, né? O vídeo foi feito com muito carinho, pensando em cada detalhe. Então, por favor, não se esqueça novamente de dar o seu joinha e se inscrever aqui embaixo. Compartilhe com as amigas que também erram em alguma coisa na maquiagem para elas verem aonde elas estão errando e como elas podem acertar e consertar. Para quem é daqui da região, e tem interesse em participar dos cursos de automaquiagem em grupo ou individual, deixem aqui nos comentários falando que vocês têm interesse ou entre em contato comigo pela página do Facebook. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que eu encaminho para vocês todas as informações. Novas datas de cursos em turmas vão ser abertas agora, no meio de julho. Então eu vou estar divulgando nas redes sociais lá para vocês, então fiquem ligadas. Tá? Mas deixem aqui embaixo que vocês têm interesse, em que eu já deixo anotado o nome de vocês pra agenda. E é isso, se você tem alguma sugestão de tema de vídeo, deixem aqui nos comentários também. Nós teremos vídeos novos no canal toda quarta-feira às 8 horas, tá? Então não se esqueçam que toda quarta-feira a gente bate ponto aqui no canal. E é isso, sem mais delongas, a gente se vê quarta-feira sem falta. Um grande beijo, tchau!